Conexão RS está ouvindo os nomes que se lançaram para disputar a eleição do governo do estado. A campanha ainda não começou, mas após as convenções partidárias já podemos chamar de candidatos. Hoje quem está conosco é o candidato Matheus Bandeira, do Partido Novo. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Gustavo. Um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Bom, e você aí de casa, quiser participar da nossa conversa, 99588-2374 é o espaço para você mandar a sua pergunta, apenas mensagem de texto pelo WhatsApp. Bom, vamos começar pelo tema que foi destaque nesses últimos 4 anos e deve ser o maior desafio do próximo governador. Como o senhor vai enfrentar a situação das finanças do Estado? Será possível pagar os servidores em dia, por exemplo? A situação das finanças do Estado é gravíssima, não é de hoje, né? É um processo aí acumulado em 4 décadas, quase 5 décadas na verdade, desde 1970 que os sucessivos governos gastam mais do que arrecadam, gastam mais do que deveriam e produzem déficits que foram financiados ao longo dessas décadas de diferentes formas. Primeiro acumulando dívida, depois com inflação, depois com venda de ativos, enfim. E teve alguns períodos em que a gente gastou menos do que arrecadou, períodos de austeridade. E eu posso dizer isso com toda tranquilidade, gosto sempre de lembrar, porque tenho muito orgulho dessa passagem. Eu dirigi o Tesouro do Estado aqui no Rio Grande do Sul em 2007 e metade de 2008 e depois assumi a Secretaria do Planejamento, fiquei em 2008, 2009. Depois, em 2010, assumi a presidência do Banrisul. Nesse período, nesses 3 anos, nos últimos 20 anos, foram os únicos 3 anos em que as contas estiveram no azul. E ninguém me contou, eu não li no livro, eu estava lá, arregacei as mangas, trabalhei, protagonismo nesse processo assim, genuíno de botar as contas em ordem. Não tem mistério, não tem bala de prata, não tem mágica para fazer o que se fez lá atrás. Em 2010 as contas estavam em ordem e dali para frente o Estado de novo engrenou numa declinante, assim, a gente veio para um abismo. Não tem mistério, porque o que tem que ser feito é aquilo que qualquer dona de casa faz em casa, aquilo que a gente faz nas nossas famílias, né? Ninguém gasta mais do que ganha. E o Estado não poderia gastar mais do que arrecada. Então tem que resgatar um princípio muito básico assim, de austeridade fiscal e impedir que as despesas continuem crescendo. Porque, assim, nos últimos anos, Gustavo, as receitas do Estado cresceram mais do que a inflação. Crescendo bem mais. De 2011 a 2014, por exemplo, foi o ápice desse período de irresponsabilidade fiscal. A inflação foi cerca de 25%, as receitas cresceram 40%, mas as despesas cresceram 70%. Então, o nosso problema é a farra fiscal, né? A irresponsabilidade na concessão de reajustes, na concessão de benefícios, enfim, na promoção do crescimento da despesa pública, que tem que ser financiada de uma única forma, né? Porque não existe outra forma de financiar a despesa do Estado, que não seja na forma de impostos. Só que ninguém mais quer pagar mais impostos. Né? No caso dos servidores, e até vou incluir outra questão aqui junto, com relação à Previdência, por exemplo. Como é que a gente consegue, então, pagar os servidores da ativa, né, em dia e resolver essa questão da Previdência? O município está tentando se mobilizar aqui na capital. Tem 2 aspectos. Assim, a Previdência em si dos servidores públicos é de uma injustiça brutal com o resto da sociedade brasileira. E eu também posso dizer isso com toda tranquilidade, porque eu fui servidor público de carreira. Eu ingressei na Secretaria da Fazenda como auditor fiscal, na época o mais jovem do Estado, em 1993, com 23 anos. E fiquei lá durante um tempo, passei por vários governos, vários períodos, assumi várias funções em diferentes governos, funções técnicas sempre, de liderança. E abri mão disso. Eu me licenciei, depois me exonerei, voltei para o setor privado, onde eu comecei, e abri mão de uma aposentadoria generosa que existe no setor público. Quase todos os meus colegas, alguns amigos que ingressaram lá em 93 comigo, eram mais velhos, já estão aposentados. Veja, eu tenho 49 anos, se eu tivesse continuado lá por mais 4, 5 anos, eu estaria aposentado, com salário integral, com paridade com servidores da ativa, ou seja, cada vez que se concede reajuste, o aposentado ganha também. E isto tem sido um problema nas últimas décadas, né, e cada vez mais grave, porque cada vez mais a gente gasta com o pessoal e a maior parte do que se gasta com o pessoal é com aposentados e pensionistas. Então, esse sistema generoso, benevolente de aposentadorias muito precoces e com valores muito elevados está drenando todos os recursos de impostos que a gente tira do setor produtivo, que deveriam financiar a segurança pública, o acesso à saúde para quem não pode pagar, educação de qualidade, e eles estão sendo destinados para beneficiar uma geração que ingressou no serviço público, não é culpa dos servidores, mas que tiveram regras muito benevolentes e que o resto da sociedade, essa geração que está chegando, está sendo condenada a pagar. Quer dizer, o direito de alguns, né, os direitos adquiridos, significa a obrigação de outros.
né, dos que vêm atrás. Então a gente precisa mexer de novo no sistema previdenciário. Não há nada que justifique que os brasileiros tenham dois sistemas de previdência, um para atender servidores públicos e outro para o resto da sociedade, né, cidadãos de primeira classe e cidadãos de segunda classe. A gente precisa mexer nisso. Já houve há pouco tempo a aprovação de uma reforma na previdência do setor público, o chamado regime complementar de previdência, mas a gente precisa mexer mais uma vez. Agora, os servidores estão recebendo parcelado há 30 meses. Não é por terrorismo fiscal, é porque falta recurso. Mas também tem uma outra injustiça aí. Só os servidores do Poder Executivo recebem parcelado. Sim. Não é? Profissionais da segurança, os profissionais da educação e deputados e membros de outros poderes recebem rigorosamente em dia. Por quê? Um deputado ou um juiz tem precedência sobre um policial que está na rua para nos defender? Um promotor tem precedência sobre o professor que está na sala de aula? Não. Então isso é de uma injustiça. Se falta recurso, Gustavo, deveria faltar para todos, né? Seria didático se todos sofressem o mesmo drama, né? Todos seriam sócios do ajuste. Bom, eu vou juntar com a pergunta do Gilney Santos, de Novo Hamburgo. Seja bem-vindo, Gilney. Como é possível reduzir as despesas e se é possível pagar os salários em dias? O salário em dia. O senhor foi presidente do Banrisul, como já foi dito aqui, secretário de Planejamento do governo da Cruz. O governo do PSDB também promoveu uma série de cortes para ajustar as contas. A política de só gastar o que se arrecada seria, então, um desses caminhos que o senhor adotaria? Porque muito se fala em uma outra visão de que o Estado deveria promover, né, o investimento para fomentar a economia. Como é que é possível equilibrar essas questões? É muito importante essa pergunta, Dionei, porque existe, de fato, uma rigidez muito grande na despesa. Na época em que a gente fez o ajuste fiscal, e eu estava no Tesouro, eu comandei justamente a parte de contenção da despesa corrente, né, de eliminar desperdício e tentar imprimir mais eficiência no gasto público. A gente fez isso, dá para fazer, certamente tem espaço, mas esse espaço não é suficiente para colocar as contas em ordem. A diferença entre receita e despesa hoje é muito grande. Então, como é que se faz? A gente tem que procurar eliminar todo o desperdício que ainda exista, toda a ineficiência, buscando mais produtividade no gasto, mas, fundamentalmente, congelar a despesa. E aí fazer exatamente esse ponto aqui que tu mencionaste. Quer dizer, o Estado precisa ser promotor do desenvolvimento. Como? Porque o Estado não promove desenvolvimento. O Estado não gera riqueza. Quem gera riqueza é o indivíduo. São as pessoas, sozinhas ou associadas em empresas, com o seu trabalho, com a sua iniciativa, que tomam um risco, que investem, que geram oportunidade de renda, de emprego e renda para as pessoas. E com isso dinamiza a economia. Quando a economia cresce, a receita do Estado cresce de maneira orgânica. Então, o que o Estado precisa fazer para melhorar o ambiente de negócio e a gente poder voltar a atrair investimentos? Ele precisa reduzir a burocracia insana que a gente tem aqui no Estado. Ninguém aguenta mais. É um negócio maluco. A carga tributária é escorchante, mas a burocracia, a complexidade da legislação, ela atrapalha e está matando o espírito empreendedor das pessoas. O gaúcho é um povo empreendedor, um povo trabalhador, um povo criativo, mas cada vez mais ele se vê... Hoje, quem investe hoje, quem inicia um empreendimento hoje no Estado aqui é um verdadeiro herói, ou é insano, desconhece as regras. Né? Então a gente precisa mexer nesse ambiente de negócio, melhorar o ambiente de negócio, reduzindo burocracia, reduzindo a necessidade de licenças, alvarás, concessões, usando a tecnologia em nosso favor para eliminar processo, melhorar processo, simplificar o ambiente de negócios para que quem quer investir possa enxergar aqui no Rio Grande do Sul um ambiente propício para o investimento. O Estado precisa voltar a cumprir a sua função mais básica de garantir segurança pública nas ruas, Sim. porque isso afeta a decisão de investimento. Já vou entrar nesse e aí, com isso, a gente pode, de novo, resgatar um ambiente mais promissor para o investimento privado, que vai gerar oportunidade de emprego e renda, que vai fazer a economia crescer e que vai fazer com que a receita gradualmente possa crescer. Então, não tem outro caminho senão congelar a despesa e promover tudo o que for necessário estiver ao alcance do Estado para que o investimento possa fazer com que a receita cresça. Existe aí um caminho possível no curto e médio prazo, que é o do chamado regime de recuperação fiscal, né, aprovado lá no Congresso Nacional, e é isso que a gente vai buscar adotar. Bom, no caso da segurança pública que o senhor falou agora, a gente viu, por exemplo, o atual governo chamar novos policiais e investir em viaturas e equipamentos, e aí a gente viu também parcerias com a iniciativa privada, também com os municípios. É possível fazer? Esse modelo é interessante de alguma forma? É possível e necessário. Essa iniciativa foi de alguns empresários de Porto Alegre que se reuniram, fizeram uma doação de 14,3 milhões de reais para compra de equipamento, para compra de armamento, para compra de viaturas com kit antivandalismo, blindagem na frente, né? Enfim, é possível estender isso para investir em tecnologia, em gestão, melhorar processo, treinamento, para que a gente possa reequipar as polícias, recompor efetivo e, com isso, voltar a combater de maneira rigorosa a criminalidade, porque isso não pode esperar colocar as contas em ordem, né? Porque a gente está falando da vida das pessoas na rua, né? Da disposição das pessoas de sair à rua, de empreender, de trabalhar, a gente tem que ter essa segurança. Então, isto é uma ação imperiosa e ela está, na minha opinião, no mesmo grau de prioridade
que o ajuste das contas públicas. No caso agora, por exemplo, das fundações, né? A gente viu o governo extinguir as fundações de Economia e Estatística, a FEE, a Cientec, a Fundação Cultural Piratini. Essa medida o senhor considera acertada? Está dentro da... Considero uma medida acertada do governador Sartori. Projeto, acho que ele demorou demais, né? Ele começou o governo dele tomando medidas equivocadas, como, por exemplo, concedendo reajustes salariais para as categorias que mais ganham. Se já existe um déficit, como é que a gente concede reajuste? Então, esta medida foi acertada, assim como a medida de pedir o plebiscito para a venda das estatais, até porque é necessário a autorização legislativa para que a gente possa vender as estatais para ingressar no regime de recuperação fiscal. Sim. O regime de recuperação fiscal, só para o telespectador entender, é aquele onde a União dá um alívio com a suspensão do pagamento da dívida por 3 anos, renovável por mais 3 anos. Isso é importante para que a gente possa fazer as medidas com tranquilidade, num ambiente de normalidade. Né? Sim. Porque são 3,5 bi, 4 bilhões de reais quase, né, que deixam de ser pagos ao longo de 3 anos. Mas essa conta volta, né, depois? Essa conta volta, mas essa conta volta porque é uma dívida que foi formada por nós. Né? Que foi feita quando foram feitos investimentos ou porque, de maneira irresponsável, foi tomado dívida para financiar aumentos de salários. A gente precisa pagar essa conta. Então, a suspensão é importante. Agora, além desta revisão do escopo de atuação do Estado, vamos chamar assim, as privatizações são absolutamente necessárias por N razões. Eu vou citar 3 aqui. Primeiro, as companhias são ineficientes. Vamos pegar o caso da CE, a Companhia Estadual de Energia Elétrica Distribuidora, que ficou com a região sul-sudeste, né? Um pedaço dela já foi privatizado lá atrás. Nos últimos 3 anos, agora, sob o comando de um partido que está disputando a eleição, o PSDB, ela produziu inacreditáveis 1,12 bilhão de reais de prejuízo. Ela hoje tem patrimônio líquido negativo. Sim. Sabe o que significa isso, Gustavo? Que todos nós gaúchos vamos pagar a recomposição desse capital com o dinheiro do nosso ICMS, que deveria estar financiando a segurança pública. Então, não é possível mais manter companhias estatais como essas ineficientes. Quando a companhia é privada, se ela dá prejuízo, o prejuízo é do acionista, não do Estado, não da população. Isso é uma razão. A segunda é que as companhias sempre acabam sendo objeto de disputa e são apropriadas pelos partidos políticos e pelos sindicatos, que usam as companhias em seu benefício próprio, na melhor das hipóteses, né? Porque na pior das hipóteses a gente sabe o que eles fazem com elas. Como mostrou o Lava Jato, eles usam elas para roubar. Né? Tem muito político que gosta de dizer que a companhia estatal é estratégica. Ela é estratégica para roubar, né? Porque é isso que eles fizeram com a Petrobras, com a Eletrobras, com os Correios, né? Na época do Mensalão, com tantas outras. Né? E a terceira razão é essa, é do regime de recuperação fiscal. Se a gente não vender, né? A gente não ingressa no regime de recuperação fiscal. E se a gente vender e fizer um colchão com esses recursos, a gente pode montar um fundo garantidor, que é necessário, por exemplo, para fazer PPPs e concessões, pagar um pedaço da dívida, diminuir, portanto, o tamanho dos juros que a gente paga, enfim. Sim. Nesse caso da renegociação da dívida, também é possível barganhar com o governo federal outras questões? Tanto se fala, por exemplo, da Lei Candir? A Lei Candir é uma falácia. Né? Eu gosto de ser muito franco, muito sincero. Tem muitos políticos que dizem nós vamos buscar o dinheiro da Lei Candir. Assim como diziam no passado, eu lembro lá no início dos anos 2000, vamos buscar o dinheiro das estradas que o governo do Estado investiu nas estradas das rodovias federais e tal. É uma forma de fugir do enfrentamento do nosso problema. Só tem solução para algum problema quando a gente enfrenta o problema e sua causa raiz. O problema não é... Sabe por que não é a Lei Candir? A Lei Candir é uma lei que foi aprovada lá em 1995, 96, e a partir dali desonerou o ICMS da exportação dos produtos semi-elaborados. Então, os grãos que a gente exporta aqui, fruto do setor primário, né, do agronegócio, eles são desonerados do ICMS. Antes eles tinham uma tributação. E a Lei Candir deu compensação nos primeiros 3 anos, uma compensação que foi substancial, né, porque era uma perda para os estados. Mas por que a União fez isso? Por que foi aprovado no Congresso Nacional? Porque senão o Brasil ia perder competitividade exportando produtos que são importantes para a formação de renda aqui na nossa economia. Nós somos os maiores exportadores de grãos do mundo e ninguém exporta tributo. Então, tirou isso, compensou por 3 anos e dali para frente, de 1999 em diante, o ICMS como proporção do PIB ele cresceu mais do que antes, do que no período anterior. O que significa dizer que a gente não teve perda com a Lei Candir. Sabe por quê? Porque quando a gente tornou os produtos mais competitivos para exportação, Gustavo, aconteceu que a gente passou a exportar mais. Essa renda ficou aqui, essa renda dinamizou a economia, ela voltou para a economia. Então, não faz sentido pleitear ressarcimento. E aí tem dois outros temas que são importantes nisso, né? Porque se a gente pleiteia ressarcimento, quem vai ressarcir? A União. A União ressarce com o quê? Com impostos. De quem? Dos brasileiros. Nós também. Então, a gente pedir dinheiro para botar nesse bolso, tirando desse outro bolso aqui. E cobrar que existe ressarcimento para fazer significa dizer também que, bom, então se no passado nós tivéssemos mantido o tributo, será que nós teríamos exportado tanto? Claro que não. Bom, essas duas questões, como a gente está com o tempo acabando, eu vou juntar elas, eu vou juntar as duas questões, porque o Partido Novo
de fato é novo. Novo. Né? Ele vem com uma nova proposta, o estatuto do partido é diferente dos outros partidos, especialmente quando revê a função do político, da carreira política no Brasil. Bom, então são duas questões. Primeiro, nas primeiras pesquisas, como é algo novo, as pessoas ainda desconhecem, então o seu nome apareceu com 2% da preferência. Como é que o senhor pretende fazer para buscar esse apoio, para explicar essa nova proposta? E num ambiente de fake news ou não, muito se diz que o Partido Novo é visto como uma legenda de forte ligação com o MBL, que está nas últimas notícias, nas últimas manchetes. Qual é a relação do partido para esclarecer isso com o MBL? Existe ou não? Obrigado pela pergunta, porque muita gente não conhece o Partido Novo e veículos como esse nos permitem levar essa mensagem para o maior número de pessoas. O Partido Novo é novo não só porque faz pouco tempo que foi fundado, ele é novo nos valores, nos princípios, ele é novo na atitude. Ele é o único partido que não usa um centavo do dinheiro público das pessoas, que muitos também não sabem, estão financiando a campanha, não é? E a estrutura partidária dos demais partidos. Inclusive, vão financiar a campanha daqueles que nos roubaram dinheiro do fundo partidário e fundo eleitoral. O Novo é o único partido que se recusa a usar um centavo do dinheiro público, porque não é correto. Partido político é organização privada, tem que ser financiado por quem acredita nas suas ideias. Contribuição voluntária, trabalho voluntário, é assim que a gente se financia. E o Novo, com essa proposta, ele passou a aderir, a atrair cada vez mais pessoas do setor privado que não são políticos, que são admirados naquilo que fazem, na trajetória que têm. Então, por exemplo, eu não sou um político profissional, eu não quero fazer da política um meio de vida. Eu estou fazendo este sacrifício de participar, que na verdade muitos falam que é sacrifício, mas deveria ser uma honra. O problema é que a política se tornou um pântano no Brasil, né? Mas nós deveríamos enxergar a possibilidade de disputar um cargo de representação pública como uma honra, um privilégio. Eu me sinto honrado de disputar essa eleição assim. Eu já tive passagem pela administração pública como um servidor público de carreira, mas eu tenho uma história no setor privado. Nos últimos 7 anos eu presidi a maior consultoria de gestão do Brasil e da América Latina. Então, o Novo é novo em tudo isso, inclusive está trazendo gente nova que não é político profissional para a política. E outra coisa, que difere o Novo de todos os outros partidos, é o único que só aceita para a filiação ficha limpa. Então é o único em que todos os candidatos são absolutamente ficha limpa. O Novo não tem um corrupto de estimação. E aí é o seguinte, claro, o partido é novo, é jovem, muita gente conhece, e nas pesquisas a gente está pontuando pouco. Agora, deixa eu lembrar uma coisa, 2% de, vamos lá, 6 milhões de votos válidos que a gente tem no Rio Grande do Sul em 2014, são 8 milhões e meio de eleitores, significa 120 mil pessoas. 120 mil pessoas que nos seguem hoje sem apoio de nenhum político figurão, sem nenhum centavo do dinheiro público, sem estrutura partidária, sem cargo em comissão, 120 mil pessoas, esses 2% representam, que acreditam de coração na ideia, na alternativa, na proposta de trazer gente nova para a política, de promover renovação, né? De tirar da frente os políticos profissionais que nos trouxeram para essa situação de declínio, né? O Partido Novo é o partido que mais tem seguidores nas redes sociais, são mais de 2 milhões de seguidores. Ele já é o 5º maior partido do mundo em seguidores na internet. E no caso do MBL, há uma ligação Não tem forte? nada a ver. O MBL é um movimento Brasil Livre, que não tem, aliás, nenhum deles são filiados ao Novo. Todos os grandes líderes do MBL são filiados a diferentes partidos, se não me engano, a maioria ao DEM. Não tem nenhuma ligação do MBL com o Partido Novo. Ainda que eu reconheça que o MBL faça um excelente trabalho no sentido de promover os ideais de liberdade. Tem usado, obviamente, muito criticado por muitos, as mesmas ferramentas da esquerda, não é? Tem feito muito barulho, mas defendendo ideais de liberdade. Bom, eu ainda tenho um minuto e eu sempre deixo esse minuto final para que o senhor se dirija diretamente aos seus eleitores nessa campanha. Então, mesmo para aqueles que não são meus eleitores, mas que em breve vão conhecer, vão receber informação, eu queria dizer que a gente tem uma oportunidade única pela frente. Nesta eleição de 2018, nós, como nunca, vamos chegar numa eleição com um nível de insatisfação geral da sociedade com relação à política tradicional, aos políticos profissionais, às velhas práticas, aos velhos métodos, como nunca. O que não pode acontecer é a gente deixar que essa indignação se transforme em ausência no processo eleitoral, em não voto, voto branco, voto nulo, como aconteceu em Tocantins no mês passado. Mais de 50% da população não foi votar ou votou branco e nulo. A gente precisa transformar essa indignação em um movimento de renovação. E pela primeira vez existe um partido que é novo, que se difere de todos os demais e que traz candidatos que são todos ficha limpa e que representam a possibilidade de renovar pessoas com experiência, com preparo, com trajetória na vida privada e que ingressam agora para a gente começar a tirar o Brasil e o Rio Grande do Sul desse buraco e trazer de novo para o caminho da prosperidade. Em primeiro lugar, muito obrigado por aceitar o nosso convite, candidato do Partido Novo ao Governo do Estado, Matheus Bandeira, e, como desejamos a todos, boa sorte na sua campanha junto aos eleitores. Muito obrigado. Seja bem-vindo sempre. Obrigado.